Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa de Justiça e Paz. Nós somos a Comissão Justiça e Paz de Brasília e estamos hoje celebrando o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Boa noite para você que nos acompanha pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM, 710 AM, onde nosso programa é retransmitido aos domingos à noite. E bom dia, boa tarde e boa noite para você que nos acompanha pelo YouTube, que pode nos assistir a qualquer tempo, sabendo que nosso programa estreia no YouTube, no Facebook, sempre aos sábados, às 11 horas da manhã. Eu hoje tenho a honra de receber o professor José Geraldo de Souza Júnior, ele que é professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, ex-reitor da Universidade de Brasília e também um membro da Comissão Justiça e Paz. Seja bem-vindo, professor José Geraldo. Eu sei que o tema de Sim, hoje é muito uhum, caro à sua história, à sua trajetória de vida. Então, a gente vai fazer um sim. programa muito especial. Obrigado, Ana Paula. 74 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Hoje. É, e esse tema nunca pode ficar no silêncio da sua relevância. Sempre tem que estar ativado, né? Porque não são 74 anos que demarcam a efetivação de uma concepção humanizadora da sociabilidade. É um cotidiano que precisa ser a cada dia tema do nosso protagonismo para que a dignidade do humano seja permanentemente afirmada, reconhecida, realizada, né? A gente pode pensar que talvez as pessoas não tenham ideia de que antes não existiam os direitos chamados direitos humanos, também colocados como direitos fundamentais, e que só com a Revolução Francesa, no Iluminismo, é que iniciou esse processo de se estabelecer um regramento mínimo de convivência em sociedade que valorizasse o indivíduo, né? Não o coletivo, mas o indivíduo. Uhum. Então, começa na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá na Revolução Francesa, em 1789, e vem permeando todo o constitucionalismo, depois também da inauguração da Constituição Americana, em 1776, e a gente se acostuma a ter direitos, né? É muito interessante isso, porque Uhum. agora no Brasil a gente vive um momento onde as pessoas questionam o direito de ter direitos. Quando as pessoas Uhum. pedem uma intervenção militar, ou seja, um processo antidemocrático, que no Brasil, notadamente, tem um impacto de cerceamento de direitos, né? Porque o nosso último episódio, nosso último processo ditatorial, processo de regime de exceção, ele foi muito marcado por isso. Então, a gente valorizar os direitos humanos, as pessoas falam, esse pessoal dos direitos humanos, eu falo, todo mundo deveria ser a favor dos direitos humanos, pois são conferidos individualmente a cada um dos indivíduos, né? Como é que individualmente a cada Uhum. um, mas é assim mesmo. É porque no cotidiano nós não nos damos conta de que as representações de nossa forma de ser, de ter, de se relacionar, né? De exercer ah, formas de sociabilidade, né? Se ocultam, às vezes, sob os vieses que formam a nossa própria historicidade, né? Por isso que se diz que os direitos humanos não são as declarações, não são os monumentos, não são sequer as ideias, mas os processos reais de ação, de concretização histórica das nossas lutas por reconhecimento e por dignidade, né? Que são formas materiais, né? Os direitos não podem ser retóricos, meramente verbalizados. Eles têm que traduzir, né, esse processo a partir do qual o nosso humano vai se constituindo, né? A biologia só não nos define,
O que nos humaniza é o modo como experienciamos as nossas solidariedades, as nossas fraternidades no processo histórico, ou seja, como nós continuamente nos tornamos humanos, né? Por isso que o Papa Francisco fala tanto em realmar, né? Aludindo a um evento importante do século XVI, quando no experimento da conquista, na ação colonizadora, o contato do alienígena com o indígena para afirmar a sua vocação apropriativa de domínio, né? Resultou em alienar do humano os autóctones, os nativos, os que eram do lugar, né? E foi o trabalho da Igreja Católica que permitiu, num debate célebre, discutir, afinal, se os índios, assim chamados, né, eram gente ou não, tinham alma ou não. E daí veio a bula do Papa Paulo III, em 1537, denominada Sublimes Deus, na qual ele assume a posição do bispo de Chiapas, no hoje México, né, Bartolomé de Las Casas, que no debate de Valladolid, que durou 2 anos, com o empreendimento da conquista suspenso enquanto a questão não fosse definida, que opôs essa tese de que os indígenas são pessoas humanas, e que o Papa levou para a bula. Os índios, nossos irmãos, gente como nós, têm alma e, portanto, podem receber os sacramentos e dispor de seus bens. Isso contra a tese de um jurista chamado Ginês de Sepúlveda, que afirmava a brutalidade do indígena, a bestialidade, a selvageria, a monstruosidade, a anomalia, justificando a conquista, justificando a apropriação dos seus modos de ser, de ter e de existir, né? Então, os direitos humanos são essa luta contínua pelo realmar, pela afirmação de uma humanidade emancipada, né? Que é construída cotidianamente, no pormenor, não porque se declara aqui e ali, mas porque se conquista todo o tempo. Isso, aliás, está num livro importante de um dominicano, nosso compatriota, Ivo Lebopin, que junto com o Frei Beto, Frei Tito, discutiram muito a emergência democrática no Brasil nos anos 60, aí nesse período da ditadura que você se referiu, né? E o livro do Ivo se chama exatamente As Classes Populares e os Direitos Humanos. É onde ele vai discutir que os direitos humanos são essas lutas cotidianas, e não os monumentos, não as declarações, não as ideias. Por exemplo, quando você se referiu à criação da individualidade no reconhecimento dos direitos do homem e do cidadão com a Revolução Burguesa do século XVIII, né? E a americana, né? A gente não esquece que lá na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a francesa, o homem é o homem burguês, É claro, assim como na americana é o homem proprietário, por exemplo, num sistema escravocrata, em que exatamente. também os escravizados não eram propriamente gentes, eram coisas, não é isso? É isso mesmo. A gente também não pode, assim, negar que existiu uma evolução progressiva. Eu não gosto muito desse termo de evolução progressiva, mas ao longo do tempo os direitos foram mudando e a sua percepção de direito também foi mudando. A versão que você traz agora, essa concepção de direitos vividos na vida cotidiana serem mais relevantes, ou terem um peso maior do que o que está escrito nas declarações, é uma versão extremamente sofisticada e uma versão Uhum. extremamente contemporânea. Eu gosto É, muito dela. Eu acho que o caminho da evolução da nossa sociedade vai por aí mesmo.
É por isso que as temporalidades são importantes para o entendimento de como as agendas se constituem, né? E as temporalidades, elas são referidas a tempos de luta, antes da luta, durante a luta, depois da luta. Luta por quê? Por direitos e por emancipação, né? Que são referências do ponto de vista da produção da existência social, né? Vão marcando as nossas identidades. Por isso que você se referiu às declarações da emergência do capitalismo na Europa, não é isso? Século XVIII, iluminismo, mas inscrita no individualismo, e se consuma numa concepção liberal de direitos, né? Então, Sim. são direitos dos indivíduos que se humanizam pela mediação do capitalismo. Por exemplo, a renda. Os homens de bem não são homens que têm dignidade, são homens que são proprietários, não é isso? Como, por exemplo, está na Constituição Brasileira de 1824. Todos nascem livres e iguais em direitos. 1824. O eco do que está na Declaração de 1789, que se referia ao homem. Tanto que Olympe de Gouges, uma revolucionária mulher, reivindicou a época e escreveu os artigos de uma Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Mas qual foi a resposta que ela obteve? A guilhotina, É interessante porque pensar isso. As mulheres não é, eram detentoras de direitos naquela época, nem, né? nem os trabalhadores, porque, por exemplo, no caso do Brasil, 1824, a declaração presta homenagem aos direitos humanos, dos proprietários, dos que têm renda, dos que são brancos, dos que são católicos, dos que não são indígenas, dos que não são mulheres, dos que não são trabalhadores, porque 1824 é antes ainda da abolição da escravidão. Exatamente. Então, os escravos, Eram os coisas, escravizados. mercadorias, Acho coisas, bom a mercadorias. gente. Isso também, a linguagem traz uma chave, né? Os escravizados são aqueles que à força foram tomados e levados do continente africano, de diferentes povos, para fazer trabalhos forçados e gerar riqueza no Brasil. É importante É, colocar essa nomenclatura em diferença, em contraponto ao simples escravo, como é a concepção original. Existiu luta, existiu resistência, existiu revolta, existiu todo um processo de realmente não aceitação desse processo de escravização. os direitos não são dados, eles são conquistados. Eles não são quantidades, eles são relações, né? Eu E as sempre falo, relações, perdão, eu sempre falo que é sangue, suor e lágrimas, muitas, é muitas. verdade, e luta por reconhecimento. As pessoas que você mencionou no início da conversa, que hoje, né, se fascinam pelas teses autoritárias, o fascismo entre elas, né, que é exatamente a negação da subjetividade, né, não tanto a individual, mas, sobretudo, a coletiva, né, esquecem, por exemplo, que no nazismo, que gerou o horror que trouxe para o moderno a luta por direitos humanos, né, tem ainda na mentalidade de muita gente, né, gente que tem altos postos, que disse há pouco que comeria um índio, por exemplo, né? Não creio que fosse uma declaração antropofagista, mas era uma constatação de que não via no indígena um humano. Por isso que, como qualquer outro animal, era resultado de caça e, portanto, podia vir à mesa de sua própria alimentação. Mas isso tem a ver com o discurso do fascismo. Em 1943, o todo-poderoso representante do nazismo alemão, Himmler, num relatório célebre sobre a configuração, né, da ideologia do Reich, o Reich hitleriano, ele diz essa frase, Ana Paula, que está aí no dia a dia das comunicações de gente que está em portas de quartéis e, às vezes, em algum púlpito.
O fato de as nações viverem na prosperidade ou morrerem de fome só me interessa na medida em que precisemos delas como escravas de nossa cultura. Do contrário, isso não é do meu interesse. Nós, os alemães, o único povo do mundo que mantém uma atitude decente em relação aos animais, também adotaremos uma atitude decente em relação a esses animais humanos. Que animais humanos? Os judeus, os afrodescendentes, os ciganos, naquele tempo não se falava LGBTQI+, né? Os homossexuais, né? Essa redução da dignidade do humano que não é estabelecida no outro, né? Porque a individualidade também se articula, sobretudo em contextos de segregação que a forma colonial gerou, né? É, a exclusão do humano, esses animais não humanos a que se refere Himmler, né? No trabalhador, na mulher, no periférico, nos negros, né? Porque é um sistema racializado, é um sistema patriarcalizado, é um sistema em que o capitalismo hierarquiza os indivíduos, né, nas suas classes. Né? Então, é preciso ter consciência disso. Por isso, esse texto importante do Ivo Le-Boupin sobre as classes populares e os direitos humanos, sugerindo, e é um pouco o que está na teologia emancipadora, né? Sugerindo que se construa, né, uma vivência fraterna de compartilhamento, de modo que o socialmente produzido seja socialmente distribuído, né? Que é o que vem dizendo o Papa Francisco com as suas propostas de economia, com as suas teses de um salário universal, com as suas teses de que é preciso reconhecer a dignidade do sujeito, né, que se individualiza, mas o faz na possibilidade de que a comunidade o eleve do ponto de vista das conquistas sociais, porque ninguém se emancipa sozinho, né? Só se emancipa em comunidade, né? Daí o tema atual, né, da sinodalidade, né? Na comunidade, caminhando juntos, que nós nos emancipamos e criamos relações de reconhecimento para elevar o nosso parâmetro, né, de dignidade humana, né? Tem várias frases do Papa Francisco que são muito interessantes, assim, a gente vê uma contraposição clara entre as frases que são veiculadas agora. Você falou uma parte desse simbolismo, né, do nazismo e do fascismo que eles ascendem no Brasil hoje, ascende no sentido de ascensão. A frase, o slogan Deus, Pátria e Família é um slogan criado pelo fascismo. E as pessoas Uhum. não têm, assim, talvez o conhecimento e acham que, assim, quem é que vai ser contra Deus, contra a pátria e contra a família? Ninguém. Mas a Uhum. união desses três termos nessa sequência e dessa forma é uma alusão direta e simbólica ao nazismo, ao fascismo, perdão, que foi o Exato. regime que usou como lema Uhum. essas três palavras. E nesses E, regimes autoritários, você falou da hierarquização das pessoas. Eu queria só fazer um comentário rápido em relação a isso, que é assim, o exemplo de Jesus Cristo, ele pega o samaritano como sendo o bom fazedor da justiça, o bom fazedor do acolhimento, do salvamento daquele que está caído na beira da estrada. E a gente pode retomar um pouco essa ideia de que o samaritano ele era menos considerado socialmente, ou seja, ele era em termos de hierarquia, de uma classe inferior. Mas é uhum. justamente no samaritano que Jesus coloca o papel da bondade, do resgate e da própria conversão cristã. Porque você tem que ser como o bom samaritano. Ele se coloca como o bom samaritano, Jesus mesmo, que vem e resgata aquele que precisa de ser convertido, precisa de ser aproximado de Deus. Então, ele é a própria salvação que atua pelas mãos daqueles que são considerados menos numa sociedade hierarquizada. Jesus fala com as Uhum. mulheres, que naquela época existia
uma vedação social de se dirigir as palavras de um homem a uma mulher que fosse viúva, que fosse que estivesse, vamos dizer assim, trabalhando, pegando água no poço. Jesus vai e conversa com essa mulher e fala: eu sou a fonte de água viva. Então ele pega aquele que é menor hierarquicamente, que seria detentor de menos direitos numa sociedade hierarquizada em termos de direitos, e valoriza esse interlocutor. Traz para É dentro da verdade, sua conversão. é verdade. E isso é interessante de considerar, porque agora, na quarta mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial dos Pobres, ele falou dos samaritanos coletivos, que são exatamente os protagonistas, né? Muitas vezes inscritos nos movimentos sociais, que são os sujeitos capazes de superar as exclusões desumanizadoras que vêm da pobreza, vêm da alienação da participação na vida da cidade, né? E o Papa alude a essa importância de mobilizar no coletivo, por isso ele todo ano praticamente se encontra com os movimentos sociais e já tem dito que eles são os sujeitos da grande transformação. E na mensagem aos pobres agora, né, a quarta mensagem, ele fala dos samaritanos coletivos. Isso porque ele está apontando para um caminho de solidariedade e de fraternidade, como uma possibilidade de um salto transformador da nossa própria percepção do que sejam os direitos humanos. Os direitos humanos que estão na Declaração Universal, firmada em 1948, sim, veio como declaração, né, foi unânime, teve 8 abstenções, e se inspiram nesse horror temático que a guerra, inspirada pela voracidade do nazismo, né, do fascismo, produziu como ameaça às formas democráticas de organizar a sociedade, porque a democracia é o ninho que fecunda a possibilidade da emergência dos direitos, né? O que caracteriza a democracia é ser um regime de criação permanente de direitos, né? Então, é claro que vem esse horror, mas ainda no quadro de uma perspectiva entre o simbólico, as grandes teses, o que moveu, por exemplo, o eixo dos debates de 48, são as chamadas 4 liberdades fundamentais, que fez a base do discurso do presidente Roosevelt. Tanto que a esposa dele, Eleanor Roosevelt, foi quem foi presidir a comissão que na ONU, né, trabalhou o produto articulado da declaração. E as 4 liberdades fundamentais eram de não sentir medo, da liberdade de crença, da tolerância, a liberdade de expressão e a liberdade de não passar fome, né? E foi fundamentalmente, embora intelectuais estivessem muito presentes na comissão que produziu o texto base do que depois se tornou os 30 artigos da Declaração, e pensadores, entre eles o grande filósofo René Cassin, mas também o grande filósofo católico Jacques Maritain, né? Foram muito importantes para, do ponto de vista da visão fraterna do que o cristianismo gerou, impregnasse a declaração desse sentido de reconhecimento dos direitos da dignidade do humano. Por que 8 países deixaram de assinar a declaração? E ela, entretanto, foi aprovada por unanimidade. São os países do bloco soviético, então, porque eles diziam que a declaração não tinha acolhido a construção do social como base dos direitos contemporâneos, os direitos dos trabalhadores, os direitos dos camponeses. Então, ele trabalhava somente a individualidade. E a individualidade, às vezes, fica isolada numa subjetividade egoísta.
É Com o verdade. que eu tenho, eu estou bem, né? E não preciso me preocupar com a carência do outro. Somente no coletivo é que isso pode se configurar. É por isso que as grandes declarações da década de 90, a revisão da Declaração de 48, a Declaração de Viena, são todas configuradas em temas que se recortam pelas lutas sociais coletivas. Declaração do habitat, declaração dos povos, declaração das mulheres, dos direitos das mulheres, declaração contra a intolerância, a xenofobia e o racismo, a de Durban, né? E todas construídas não só com o formal, institucional, estatal, com voto nos debates, mas com a participação dos movimentos sociais. O direito de moradia, por exemplo, veio para a nossa Constituição depois de Istambul e da Declaração do Habitat, do direito à habitação, do direito a ter uma moradia digna, né? Temas que as declarações pastorais da CNBB, na década, também foram fundantes, né? Inclusive para serem transmitidas ao desenho da Constituição Cidadã de 1988, né? São maravilhosos esses pontos que você trouxe, Zé Geraldo. E eu queria fazer uma leitura do artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque eu acho importante também que as pessoas tenham conhecimento do que diz a declaração, um pouquinho, num ponto bem fundamental, para perceber o quanto nós nos identificamos com essas declarações. Que ninguém é contra isso que está dizendo, ninguém está consciência, E né? Vamos lá, ó. nem, Artigo nem aqueles que se abstiveram são contras, eles disseram só queremos mais. Queremos mais. Isso é uma coisa importante também, porque às vezes uma suposta verdade é compartilhada, fala, não, os países da União Soviética não assinaram a Declaração dos Direitos Humanos. É verdade. Mas por quê? Ah, porque queriam que os direitos sociais, que muito depois passaram a ser incluídos, estivessem constando já do texto original. Mas o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele fala o seguinte: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Eu leio isso e vejo um retrato de um cristão. Alguém que Sim, acredita que todos são irmãos entre si e, sendo irmãos, devem ser livres, iguais, ter a mesma dignidade, ter os mesmos direitos. e basta ler os Atos dos Apóstolos. Então, os cristãos vinham aos apóstolos trazendo o produto de seu trabalho, que passava a ser distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Conforme a sua necessidade. Isso é tão bonito porque, assim, era, de alguma maneira, não impedia a acumulação de riquezas, não era esse o objetivo, Sim, mas sim, garantia que ninguém tivesse privações. Esse sim, sim sendo o sim. ponto fundamental, né? É, é, Reconheciam os sim, cristãos de é isso. longe porque se amavam. Acho tão lindo ler isso. Isso. E voltando um pouquinho aqui, a Constituição do Brasil, a Constituição de 1988, ela traz o aspecto da dignidade humana no seu artigo 1º, ou seja, como fundamento do Estado Democrático de Direito, do Brasil, do fundamento da nação brasileira, a dignidade da pessoa humana. Então, é no inciso 3º do artigo 1º da Constituição, e está expresso, é dito expressamente, está lá, letra por letra, a dignidade da pessoa humana como constituindo o quê? Parte do Estado Democrático de Direito e fundamento do Estado Democrático de Direito no Brasil. E Uhum. pensar disso é uma mudança de paradigma, se a gente for analisar direito. É. Mas a dignidade não é uma abstração, não é um vazio retórico. Ela precisa ter um conteúdo material. E o conteúdo material é esse de ter educação, saúde, habitação, eh, o que, por exemplo, na própria Constituição, como direito social,
vai estar naquele elenco do artigo 6º, incluindo a exigência de que haja uma contraprestação salarial, de modo que o trabalhador possa realizar todas essas atribuições materiais da sua existência digna, né? É, em termos de moradia, saúde, educação e até de lazer, e Claro, com até de certeza. lazer, né? Né? A parte Né? cultural também de enriquecimento do seu Isso. repertório emocional, porque a gente pensa às É, vezes em algo muito distante, muito elitizado. Mas, na verdade, uhum. você ter também esses espaços de autonomia individual para florescimento do indivíduo, né? É. Então, por exemplo, nos anos 1960, as Nações Unidas mesmo se deram conta do retórico daquela forma de tomar as grandes referências filosóficas, né? A democracia, a justiça, a igualdade, né? A solidariedade, mas para demarcar isso em termos de chamar, né, os responsáveis, os governos, os países, para orientar suas políticas sociais e econômicas no sentido dessa materialização. Daí os pactos dos anos 1960, os pactos dos direitos sociais, políticos e econômicos, né, e culturais, né, que ainda hoje são monitorados pelas Nações Unidas, e não apenas com os relatórios dos governos, mas da sociedade civil, que também integra a estratégia de monitoramento e oferece um relatório. E é por isso que a sociedade toda se mobiliza. Hoje, Ana Paula, a rede social de justiça e direitos humanos, né, apresentou o seu relatório Direitos Humanos no Brasil 2022. Hoje, né? Claro que são estudos muito fortes, de diferentes orientações, mas tomando esse grande arco de questões que vai do direito humano à alimentação. O último texto do livro é O Encantar a Política, Caminhos para o Fortalecimento da Democracia com Protagonismo dos Setores Populares Excluídos, escrito pelo nosso padre Paulo Adolfo Simões, que já esteve no nosso programa, não é isso? E é por isso que saiu também esta semana a o documento da campanha da fraternidade, tendo mais uma vez, né, como eixo da construção da dignidade dos direitos, vencer o flagelo da fome. Então, Zé, vou te interromper um pouquinho, porque o nosso programa com a Rádio Nova Aliança vai se encerrar logo mais. Nós vamos na sequência com o Evangelho da Simone Furquim dessa semana, comentando o Evangelho em termos atuais, para sua experiência de vivência diária. E eu e o Zé Geraldo continuamos o nosso programa no YouTube, nosso programa de Justiça e Paz, que vai ao ar no YouTube às 11 horas da manhã e na Rádio Nova Aliança FM 103.3 FM 710 AM, nos domingos à noite, às 20 horas. Eu agradeço a toda a audiência que compartilha conosco esse momento na Rádio Nova Aliança e convido a todos para conhecerem o nosso canal do YouTube e do Facebook, CJP Brasília. Zé, se despeça, por favor, nesse momento, e logo nós continuamos na sequência no nosso programa de Justiça e Paz no YouTube e Facebook CJP Brasília. Então, me despeço dos ouvintes da Rádio Nova Aliança, do programa Justiça e Paz, né? Mas continuamos, Ana Paula e eu, no diálogo com os que nos acompanham na edição mais completa das nossas redes Facebook e YouTube, né? O tema pede, né? Que, aliás, eu queria até que você, como começou a ler o primeiro artigo da declaração, depois lesse o último extrato do preâmbulo,
Perfeito, a gente faz isso no YouTube, então. Um abraço, você ouvinte que nos acompanhou até agora. Fique com o Evangelho de Simone Furquim e te esperamos no próximo programa, no próximo domingo, em mais um programa de Justiça e Paz. Nós somos a Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho e estou como vice-presidente. Receba o nosso abraço fraterno nesse momento, nesse final de domingo, e na sequência também fique com as palavras do nosso pastor, o cardeal Dom Paulo César. Um grande abraço, fiquem com Deus. Vocação e missão da Igreja, responder ao apelo do Senhor, de sermos no mundo a certeza da partilha, milagre do amor. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus Cristo, pão da vida plena, em sua mesa nos faz assentar e sacia nossa pobreza, para o mundo mais justo formar. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Unidos nesse tempo propício de jejum, oração, caridade, recordemos, pois é nosso ofício, cultivar e plantar a bondade. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. A ausência da fraternidade nos leva a desviar o olhar do irmão que tem necessidade de valor, alimento e lugar. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer.
Então, seja bem-vindo de volta, você agora que nos acompanha pelo YouTube e pelo Facebook. Nós estamos dando sequência ao nosso programa de Justiça e Paz. No nosso primeiro bloco, nós vimos, então, uma importância dos direitos humanos. Eu continuo conversando com o professor José Geraldo de Souza Júnior. Professor, continua, então, a sua fala, por favor. Eu tive que lhe interromper, porque nosso programa na rádio é muito rápido. Nosso programa na rádio voa. E tema, quando é bom, tema quente, vale a pena a gente conversar muito mais. Então, o importante é que nós tenhamos em mente que essas experiências de humanização são uma construção social. Felizmente, nós, cristãos, temos um eixo, a flecha que nós lançamos para o futuro, ela tem uma condição, né, de nos conduzir, né, para um alvo mais humanizador, mais emancipatório, porque nós temos referenciais de percurso, né? Não adianta vento bom se você não sabe para que porto vai. Nós, pelo menos, sabemos, né, qual é o modo de navegar em direção ao nosso destino de povo de Deus, né? Temos documentos importantes que balizam, por exemplo, no nosso trabalho, essa humanização pela mediação da justiça e da paz, né? Então, isso é concretizar direitos humanos, né? Porque o Evangelho, sobretudo, mas também as cartas, né, são instrumentos muito importantes para a gente entender, né, que o nosso percurso não é algo que se faça de maneira espontânea. Nós precisamos construir parâmetros, fundamentos éticos, inclusive, né? E os direitos humanos são esses balizamentos, né? Como nos orientam, né, os nossos principais intérpretes, né? Eu me referi a Yves Le Beaupin, na conjuntura de uma reflexão, né, que dialoga com os pressupostos da filosofia política, mas há outros, né, que nos orientam nos pressupostos da teologia, né? E que indicam, né, que, por exemplo, na sinodalidade, na comunidade, no caminhar juntos, no caminhar como protagonistas, nós vamos trabalhando as nossas referências de humanização e de emancipação, sob pena de deixarmos o espaço para algozes. Por isso que eu te pedi que lesse O preâmbulo. no último item que ele estabelece antes de abrir os artigos. Então, é assim, o último item é: a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como ideal comum a atingir por todos os povos e todas as nações, a fim de que todos os indivíduos e todos os órgãos da sociedade, tendo-a constantemente no espírito, se esforcem pelo ensino e pela educação, por desenvolver o respeito desses direitos e liberdades e por promover, por medidas progressivas de ordem nacional e internacional, o seu reconhecimento e a sua aplicação universais e efetivos, tanto entre as populações dos próprios Estados-membros, como entre as dos territórios colocados sob sua jurisdição. Certo. E mais atrás vai dizer, se não for assim, os povos serão compelidos a resistir à opressão. Fala isso mesmo. Ó, vou ler esse parágrafo específico que você quer, tá bom? Considerando que é essencial a proteção dos direitos do homem através de um regime de direito, para que o homem não seja compelido, em supremo recurso, à revolta contra a tirania e a opressão. Esse é um dos objetivos de existir a declaração, né? Sabendo que as pessoas os povos não devem aceitar essa opressão e tirania e que certamente serão reativos a esses processos, inclusive com o uso da força, por exemplo.
Isso é um argumento muito interessante, porque, às vezes, quem defende uma suposta ordem social, eu gosto de colocar essa palavra entre aspas, fala que quando houve a inauguração do regime antidemocrático, o regime autoritário, as pessoas pegaram em armas e foram cometidos crimes através desses processos de pegarem armas para defender a existência de um Estado democrático de direito. E criticam demais, falando, não, são terroristas, são assassinos, e, na verdade, esquecem de relacionar esse processo de revolução com o que veio anteriormente, que foi a instauração de um regime de cerceamento de liberdades, de antidemocrático e autoritário, e que, nesse processo, o regime autoritário sempre ele acaba se degradando em termos de diferenciar uma pessoa da outra. Ele cria essa diferenciação, então ele deixa de ser o quê? Todos são iguais perante a lei. Existe uma lei que é aplicada para alguns e para outros não. Então, em termos de você garantir a existência do indivíduo, o direito à vida, por exemplo, quando a pessoa era subtraída pelo Estado nessas ações de tentativa de combate aos revolucionários, um direito fundamental da existência plena, pacífica, ele era retirado do indivíduo sem que houvesse o devido processo legal. Então, as pessoas não percebem a importância desses mecanismos de barreira mesmo, de usurpação de direitos. Por isso que você, há pouco, se referia a um processo que é político e histórico e não é natural. Você dizia assim, não somos comunidades vulneráveis, somos comunidades vulnerabilizadas. Vulnerabilizadas. É um modo de acumular, por exemplo, que foi acentuado pela forma da acumulação egoísta do neoliberalismo, né? O Papa diz o neoliberalismo, como expressão exacerbada do capitalismo, mata. Mata, ele fala isso claramente, o neoliberalismo mata. Então é preciso confrontar esse paroxismo da acumulação egoísta, reivindicando estratégias, inclusive jurídicas e de direito, né, que se contraponha a esse processo de distribuição injusta e de participação política desigual, né? Por isso que a construção dos direitos humanos é uma expressão de reivindicação de uma participação equivalente. Foi o que a CNBB levou, por exemplo, para a Constituinte de 88, falando das exigências éticas para uma ordem democrática. E quais eram as alavancas de transformação social, ali já desenhando um sistema político participativo que se realizou de forma exemplar na sugestão de uma cultura de direitos humanos e de um sistema deliberativo e de controle social. Por exemplo, Ana Paula, no seu terreno de estudos, na sua dissertação, no Sistema Único de Saúde, É verdade. que garantiu a salvaguarda da vida e não dos negócios, né? Então, é preciso estimar uma cultura de emancipação democrática, de realização de direitos, sobretudo em experimentos como o nosso, que vêm do colonialismo, porque no colonialismo os direitos, como partilha entre iguais, são partilhas entre determinados segmentos do social, né? Porque a hierarquia do colonial exclui trabalhadores, grupos sociais, né? Que não participam desse processo. Daí que o grande Victor Nunes Leal, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Autor do livro Coronelismo, Inchada e Voto, né? Disse que a experiência colonial gerou uma cultura de favor entre compadres, entre clientes. O livro dele chama Coronelismo, Inchada e Voto, né? Entre
pessoas, né, que se associavam na apropriação possessiva da riqueza socialmente produzida, e que é preciso, portanto, construir uma sociedade de direitos, né? E não de favor, né? Porque é aí que entra a dinâmica ética da luta por emancipação na agenda dos direitos humanos. Abrir a cultura do favor, do clientelismo, do nepotismo, do prebentismo, do cunhadismo, né? É, para inserir uma cultura de direitos, que é a forma de luta por reconhecimento, que é o que a gente assiste hoje no nosso país, né? E é o que preveniu o mergulho fascista na intolerância, no ódio e no golpe de Estado, né? Foi essa memória democrática, essa memória de conquistas, como, por exemplo, a que se estabelece no Sistema Único de Saúde, né? Que é uma configuração completa dos fundamentos dos direitos humanos. Saúde como um direito de todos, universal, né? É acessível. Acessível, que dialoga com os saberes populares, que, olha, Ana Paula, no documento ainda não revogado, porque essa conjuntura revogou tudo que dissesse respeito à participação popular, sobre a educação popular para o único de saúde. Um dos fundamentos da política está na portaria. Além do diálogo e da troca de saberes, a amorosidade. É algo revolucionário mesmo, quando a gente pensa, né? E o SUS, a Política Nacional de Saúde, o direito à saúde garantido constitucionalmente, ele também vai além, porque ele, em sede de lei, ou seja, que não pode ser revogado por uma arbitrariedade do Poder Executivo, ele garantiu a participação social. E isso fez uma diferença enorme num tempo, por exemplo, como a pandemia, em que existia um negacionismo. Era um conselho que resistia, o Conselho Nacional de Saúde resistia ao desmando e vamos dizer assim, às decisões arbitrárias e às decisões tomadas sem nenhum embasamento científico. E isso fez muita diferença em termos de salvar pessoas. Então, é uma aplicabilidade da política pública na sua essência e da forma mais clara, ou seja, pragmática, que afetou a vida diretamente do cidadão. É muito, muito bom pensar todas essas coisas, mas eu quero voltar, quando você estava falando no nosso primeiro bloco, que a gente teve que encerrar o programa da rádio, que a gente estava falando da campanha da fraternidade, o lançamento da campanha da fraternidade, da conexão desses direitos humanos com a campanha da fraternidade, que tem como um lema agora, nesse combate à desigualdade, essencialmente, sempre, né? E como a gente tem, assim, cada vez mais, a partir dos documentos papais, que são emanados nesse pontificado do Papa Francisco, essa ideia de coletividade, da inserção de direitos de coletividade, e de não deixar ninguém para trás. Isso é um lema também das Nações Unidas quando a gente fala em desenvolvimento sustentável. Mas, por sua vez, ele é baseado também num provérbio africano que diz que se eu quero ir longe, eu quero ir junto, né? Eu tenho que ir junto. Juntos vamos mais longe, né? Se eu quero ir rápido, vou sozinho. Se eu quero ir longe, eu preciso ir em conjunto. Então, eu queria a gente voltar, retomar esses temas, para a gente fazer um fechamento desse outro bloco, porque as nossas conversas passam muito rápido, Zé Geraldo. Então, a gente vai falando e vai entrando nos assuntos e vai ficando muito rico, e o tempo urge, não tem jeito não. Não sei se já está disponível, mas não deixe de colocar na parte cultural do programa a música da campanha, se tiver já Vou disponível, colocar, né? acho que já está É, disponível sim. Vou colocar ela no mas, final do nosso programa do Bloco da Rádio. mas então, essas campanhas, o trabalho programático das nossas pastorais, não é isso? A nossa coluna de Justiça e Paz, que sai quinzenalmente pelo Jornal Brasil Popular,
a que foi publicada antes, assinada pelo nosso presidente Eduardo Lemos e pela nossa colega Margarida Onofre, né? A atenção, por exemplo, aos encarcerados, né? A esta franja que o processo econômico segrega, produz sua expulsão da vida compartilhada, né? E indo além das sentenças que os condenam, né? Anula o mínimo de dignidade que não pode ser afrontado por nenhuma decisão judicial, né? Então, é um texto que chama para a necessidade de politizar a questão do encarcerado, né? Porque o criminoso é sempre o outro, né? Nós não nos vemos como tal, né? Nós batemos a carteira do país. Olha aí agora o vazio orçamentário desse final de ano é uma espécie de homicídio simbólico, porque na ponta dessa irresponsabilidade gestora estão os 700 mil mortos da Covid, estão os que, a cada dia, agora, né, até as crianças estão sendo vitimadas pela falta de cobertura vacinal, né? Mas estão também as restrições de remuneração, os bolsistas que pesquisam, que levantam as experiências de ultrapassagem das condições de redução da vida social, né? Os bolsistas da CAPES não vão receber suas remunerações nesse mês de dezembro. Alguns estão no estrangeiro, em programas internacionais de formação, né? É, o- os pensionistas estão na linha, e sabemos que esse dinheiro foi canalizado para o financiamento de um processo de tomada do poder, né? Por meio de uma forma criminosa, né? Mas essa gente é gente de bem, né? Foi muito Os criminosos complicado. são os outros, né? Os criminosos são os outros, né? Então, eu acho que esses programas que a gente tem, né, essas formulações, essas exortações, que privilegiados somos, porque a nossa existência não é apenas reativa, ela é orientada por documentos que nos ajudam a discernir, né? Desde os nossos textos de origem, os evangelhos, eh, as deliberações conciliares, né? Até as declarações pastorais que a gente tem, né? Por exemplo, acabamos de ter uma conversa com o nosso cardeal, né? Que forma mobilizadora está presente na sua discursividade sinodal, né, aludindo à importância do diálogo, né, mas também a importância de, como se diz, do ponto de vista do advento e das missões, né? Colocar o coração jubiloso, mas para orientar os nossos pés que caminham na estrada, se colocam no processo, né, de se engajar com as necessidades sociais, as necessidades do povo, né? Então, eu acho que para nós é um alento, né? Porque a gente sabe para que porto vai, pode aproveitar o vento bom. Você falou dessa conversa, essa conversa foi realmente muito diferenciada, foi muito especial, e é bonito ver assim como o Dom Paulo César tem essa consciência de serviço, né? Assim, inspirado pela Fratelli Tutti, a encíclica papal, somos todos irmãos, e com Uhum. base nessa encíclica, ele vai até o lugar onde estão as pessoas mais pobres de Brasília, onde estão as Exato. pessoas Ele mais à foi aqui ao margem. buraco do tatu, paramentado, ofertar a Eucaristia, mas também ter uma palavra. E criou, está criando mecanismos de acolhimento, de escuta,
de doação, né? Fazendo, Solidariedade. fazendo o que o Papa diz, né, na Evangelii Gaudium, né? É, que a caridade seja a dimensão sublime da política. É algo realmente muito, muito impactante, muito diferencial também, né? Porque é um exemplo, você vai conduzindo o seu rebanho pelo exemplo. Uhum. Então, eu acho super importante a gente falar sobre isso em termos de direitos humanos, por quê? Sim. Porque muitas vezes as pessoas não têm essa ideia de que os direitos humanos são justamente esses direitos que nós vivemos dia a dia, ou pelo menos deveríamos viver no dia a dia em sua plenitude, né? E que nós temos que lutar por esses direitos humanos. Eu acho tão emblemático esse pensamento, se a gente for voltar, por exemplo, para a década de 60, a nossa geração está por aqui, quem cresceu nessa idade, nessa década, e quem tem uma memória muito recente. Nos Estados Unidos existiam as lutas pelos direitos civis, porque existia segregação, né, entre negros e brancos, e você pensar, gente, é da década de 60, é com Martin Luther King que surge uma resistência civil organizada e pacífica. Você vê que é uma nova camada em termos de organização social e em termos de aprofundamento desses direitos humanos. E é muito recente. A declaração é de 48, ou É, seja, é um é, aspecto que é oriundo do horror da Segunda Guerra Mundial. A luta pelos direitos civis da década de sim. 60. E hoje, no Brasil, as pessoas pedindo É. para diminuir esses direitos. É um movimento pendular, é claro, mas eu acho que a gente continua avançando. Como se a experiência civilizatória não fosse uma. Que, aliás, o Ivo Leopan diz nesse livro que eu mencionei, As Classes Populares e os Direitos Humanos, né, que os direitos humanos são constantes e contínuos. Eles são constantes porque eles são um acumulado, eles são referenciais de orientação para a vida digna, né? Sempre no elevar-se de patamar. E são contínuos, porque as recrudescências o, o, políticas ou de qualquer ordem, né, que chamam em geral de retrocessos, né, não conseguem aniquilá-los, né? Porque a memória civilizatória permanece como uma utopia que aponta, né, para energizar nossas lutas de conquista de novos futuros, né? É, mas é claro que, pelas diferenças de inserção no mundo globalizado, há níveis diferentes dos povos e de suas comunidades, né? Então, alguns povos já estão num patamar muito qualificado do ponto de vista desses direitos individuais, desses direitos políticos, desses direitos sociais, né? Agora já se discute os direitos das humanidades, que envolve a condição da casa comum. O Papa tem dito isso na Laudato Si, né? E para nós, né, não se trata de cumprir etapas, se trata de reivindicá-los todos simultaneamente, né? Exatamente, não deixar nenhum direito para trás, né, Zé? Nenhum para trás, né? Nenhum para trás. São É, indivisíveis, são, vamos dizer assim, é, indissociáveis, interdependentes, não é isso? interdependentes. E por isso universais, não no sentido abstrato, metafísico, mas no sentido de que eles têm condições objetivas concretas de realização. O Papa disse hoje está no Vatican News, um ano de suspensão da produção de armas no mundo alimenta o mundo inteiro. Você pensar nessa comparação é algo tão assim engrandecedor que são escolhas, né? Você tem que É, escolher, você vai escolher fazer armas ou você vai escolher alimentar o mundo inteiro? e ele nem está dizendo não faça armas. Ele está dizendo assim: vocês têm arsenais suficientes para se matarem reciprocamente. Mas se pararem de produzir por um ano, vocês alimentam o mundo.
Veja bem, veja que é um Papa também fincado com o pé no fato concreto da realidade humana, né? Como se diz aí, ele é encarnado e da rua, né? Isso no É sentido do que eu maravilhoso. defendo de direito achado na rua, né? Mas, Ana Paula, eu mandei para o seu Zap agora o Ah, inteiro teor do relatório de 2022 de Direitos Humanos. As temáticas são fascinantes. Acho que você poderia colocar como link na aba do colocarei, programa, né? Para colocarei. acesso. É um livro que mostra a situação dos direitos humanos no Brasil. A gente sabe que, assim, alguns dados com certeza são alarmantes, especialmente quando a gente fala em povos originários, em lideranças camponesas. A gente sabe que os ataques, eles, inclusive, legitimados pelo Estado, né? Quando a Uhum. polícia militar vê uma comunidade ser atacada e não faz nada, ela está legitimando a ação do agressor. Pior ainda, quando é a própria polícia militar que ataca uma comunidade indígena, como aconteceu recentemente, em outubro, em novembro, e confrontos diretos. Imagina, vamos dizer, um território que está sendo pleiteado pelos indígenas, a polícia militar sem ordem judicial de reintegração de posse ou qualquer coisa do tipo, a mando do prefeito, invade esse território que era uma fazenda e que estava sendo tentando ser apropriado pelos indígenas no sentido de pleiteado, né? E começa a alvejar os indígenas. Então, assim, é Aliás, uma. isso está no relatório do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, que foi produzido esse ano, né? E que você trabalhou com O o pessoal Luiz, do CIMI. É, o Luiz, secretário executivo, né? Então, nós exatamente. temos um programa sobre isso, sim. Quem quiser, olha aqui no YouTube, é um programa realmente de denúncia, onde tem, assim, nada vai se comparar, eu acho, com o próprio relato dos indígenas que, na ocasião do lançamento do relatório, fizeram a sua colocação diante das pessoas e os relatos são incríveis. Mas é algo que a gente tem um documento que é robusto o suficiente para você ler e ter uma noção do que acontece mesmo em termos de violência, né? Uhum. E violência, então, aqui no meu muralzinho ali atrás, tem uma fala que é o seguinte: a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. E Uhum. isso a gente pode fazer uma analogia para os direitos humanos. A ameaça a qualquer direito humano é uma ameaça a todos os direitos humanos. Uhum. Tá certo. A gente está se encaminhando para o final, Zé. Por favor, Sim. suas palavras, Não, suas não, eu já considerações. falei muito, eu acho que você pode até profetizar nesse campo. Você não deve se chamar Ana por acaso. Meu Deus, quem me dera, mas assim, agradeço a referência, né? Um nome maravilhoso, da mãe de Maria, no caso, que aceita. Eu acho assim, a gente sempre pensa Logo, logo a avó do senhor, não é isso? a avó do Nosso Senhor, isso mesmo. Eu sempre me pergunto assim, como que, se alguém consegue imaginar que Jesus fosse criado num ambiente de violência e falar tanto de amor, né? Eu, pelo menos, considero impossível que alguém seja criado num ambiente conturbado, um ambiente de desrespeito, um ambiente de esmagamento emocional, de opressão, e seja capaz de trazer para a humanidade uma palavra tão bela. Então, eu sempre penso muito uma projeção, né? Se o seu filho fosse Jesus, você faria o que você faz com seu filho? E aí eu penso isso numa perspectiva coletiva. E os direitos humanos existem justamente para garantir que, na perspectiva individual e coletiva, a gente tenha uma seguridade, né? Uma segurança desses processos internos do indivíduo, externos, coletivos, e carregue esse processo para um patamar civilizatório novo. Então, nessa frase aí de que a ameaça a um direito humano é uma ameaça a todos os direitos humanos e a todos os humanos, por consequência, né, que afeta a dignidade de toda a humanidade, eu penso que a gente deve valorizar e preservar os direitos humanos, avançando, não só garantindo É. os que já existem, mas Uhum. colocando novos.
certamente, certamente. Então, a cada dia a gente deve, naquela exortação da própria declaração, né? Em programas pedagógicos, nas nossas vivências comunitárias, né? Pensar e viver os direitos humanos, não é isso? Tem uma frase, Zé, que você falou do preâmbulo, e eu gosto muito de ler porque tem tudo a ver com a gente, tá? Eu vou só falar ela. No início, o primeiro parágrafo do preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos é o seguinte: considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Então, veja como nós, como Comissão de Justiça e Paz, é impossível nós separarmos a dignidade da pessoa humana e da comunidade humana, os direitos iguais e inalienáveis da construção da justiça e da paz. Então, assim, você falou do preâmbulo, eu acho que é importante a gente ler, às vezes, e falar assim, olha, veja, ainda que seja um horizonte de desejos e utopias, está expresso Mas ali para que que serve a utopia, não é isso? é isso, a gente tem que ter, é isso mesmo. É, Assim, mas que buscando sempre concretizá-la, né? Então, é, assim, só se constrói a liberdade, a justiça e a paz no mundo se houver direitos humanos. certamente. Acho que é isso. Fechou bem, fechou bem. Acho que é isso. Transformou o preâmbulo em epílogo do Você falou nosso papo. da profetização, né? Talvez seja essa a maior profetização que a Declaração Universal dos Direitos Humanos nos traz e que nós, como Comissão de Justiça e Paz, veja, tem tudo a ver com a nossa missão, tem a ver com o que a gente acredita, com aquilo que a gente pensa que é o mundo melhor. Uhum, uhum. Muito Sim. obrigada, Zé Geraldo, por essa conversa, por essa disponibilidade de estar aqui com a gente nesse programa de Justiça e Paz. Eu deixo meu abraço fraterno a você e a todos que nos acompanham aqui pelo YouTube. Por favor, Zé, sua despedida. É, junto nesse abraço. Que bom, né? Vamos lá juntos É, nesse abraço. exatamente, né? Então, um Uhum. beijo, um abraço para quem fica aí pelo YouTube. Nos acompanhe nas redes sociais. Obrigada, Zé Geraldo, pela sua presença aqui. E até o próximo programa de Justiça e Paz. Até.